Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês, por gentileza, lá no livro do profeta Ageu. Vamos lá, povo de Deus. O livro do profeta Ageu. É fácil encontrar Ageu, pastor? É fácil, lógico que é fácil. Ageu está lá no Antigo Testamento. Ageu faz parte dos profetas menores, né? Como assim, pastor, profetas menores? A Bíblia cristã, ela é separada por alguns grupos. Um dos grupos é o grupo dos profetas, os livros proféticos. E os livros proféticos, ele tem uma subdivisão, que é profeta maior e profeta menor, ou profetas maiores e os profetas menores. Ah, já sei, pastor. Os maiores porque são assim, mais de Deus, né? Eles são mais importantes. Não, negativa. Na verdade, eles levam essa nomenclatura porque profetizaram por um tempo maior e automaticamente os seus registros são mais extensos. Daí o nome profetas maiores, né? E os profetas menores? É o contrário disso. Profetizaram por um tempo menor, então seus registros são menores e automaticamente são conhecidos aí como os profetas menores, tá? Ageu, encontraram, gente? Fácil, né? Agora só falta eu encontrar aqui, espera aí que eu já estou encontrando. Ageu capítulo 1. Já desligaram o telefone celular? Se ainda não, me faça essa gentileza, tá? Caso você não possa desligar, com certeza no modo avião ou no modo silencioso você pode pôr. Então coloque, tá bom? Não deixe ele tocar no momento da pregação, não, porque ele pode atrapalhar. Atrapalha você, atrapalha a pessoa que está aí pertinho de você, atrapalha o pastor. Então não vamos dar a Satanás a oportunidade que ele tanto quer e a oportunidade que ele tanto precisa. Amém, meus irmãos? Ageu capítulo 1, vamos ler o versículo 2. A Bíblia Sagrada diz assim, ó. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para nós não cometermos esse erro. Qual erro, pastor? De tirarmos as nossas próprias conclusões e acharmos que a maneira que entendemos as coisas é a maneira certa, é a maneira correta. Não é muito difícil quando você vai falar de Jesus para alguém. Você vai lá, você fala, você prega. Aí daqui a pouco, quando tem aquela brechinha na conversa, a pessoa te corta e fala assim, olha, eu penso assim, eu creio desse jeito, eu acredito dessa forma. Então eu respeito a sua forma de acreditar e você respeita a minha forma de acreditar. Com certeza, eu creio que todo mundo aqui já se deparou com essa situação. Só que a Bíblia Sagrada nos alerta. Nos alerta a respeito do quê? Em Provérbios capítulo 3, não precisa abrir, vai colocar aqui, ó. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, olha o que a Bíblia diz, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio quê? Entendimento.
Tem gente que está se apoiando, se estribar é se apoiar, tá? Tem pessoas que estão se apoiando no seu entendimento. Ela acha que o entendimento dela é o certo, é o correto. Ainda que esse entendimento, ainda que esse pensamento venha contrariar as Escrituras. Ainda que esse entendimento esteja na contramão da palavra de Deus, ela prefere ficar com o entendimento dela, com a verdade que ela mesma criou, do que ela ficar com a verdade oriunda da palavra de Deus. Irmãos, isso é perigoso demais. Quando nós nos apoiamos no nosso entendimento, quando achamos que o nosso pensamento, que as verdades que nós mesmos criamos, estão acima da palavra de Deus, é um grande passo que estamos dando para a destruição. É, pastor? É. Ainda em Provérbios, mas no capítulo 14, pode colocar também aqui na tela. Provérbios 14, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz, ó. Há caminho que ao homem parece o quê? Direito. Ou seja, na cabeça dele, na cabeça dela, é um caminho certo, é um caminho correto. O pensamento dele, o pensamento dela não está equivocado. Eu penso assim, eu creio assim, e está tudo certo. Não, gente. Não é dessa forma. Até porque, olha só como é que o versículo termina, ó. Mas o fim dele são o quê? Os caminhos da morte. Gente, morte é destruição, irmãos. Então nós temos que começar a entender que nós não podemos jamais achar que as nossas convicções, que o nosso entendimento, ele tem que ficar acima da palavra de Deus. Olha só o que estava acontecendo nos dias do profeta Ageu. Preste bem atenção. O povo judeu, né, que até então era o povo israelita, eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. Lembram disso? Preguei esses dias para vocês. E lá na Babilônia, eles permaneceram por quantos anos? Quantos anos, gente? 70. E o que acontece? Depois de 70 anos, aquele povo retorna para a sua terra natal, para Judá. Só que a grande questão é que quando eles retornam, o que acontece? Havia ali a necessidade de reconstruir aquilo que havia sido destruído. Ou seja, era para ser reconstruído o templo, era para ser reconstruída a cidade de Jerusalém e os seus muros. Inclusive, podemos ver isso através do livro de Esdras e Neemias. Inclusive, se você nunca leu esses dois livros, leia, porque eles tratam justamente a respeito disso. E o que acontece? Quando eles regressam, as obras até se iniciam, mas aí aos poucos eles foram deixando, abandonando ali a reconstrução do templo. E eles estavam agora se preocupando com aquilo que era pertinente a eles, ou seja, eles estavam agora mais preocupados com a reconstrução de suas casas. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam ali tão preocupados com a reconstrução das suas próprias casas, que eles se empenhavam em dar um fino acabamento em suas moradias. E a casa de Deus? E o templo? Não, o templo pode deixar para depois. Não tem importância, não. Isso daqui, depois nós fazemos. É o que estava no pensamento deles. Volta para mim lá no texto de Ageu,
Volta lá para mim, põe aqui, ó. Ageu capítulo 1, versículo 2. Vou ler novamente, ó. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, olha, conclusão deles, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Isso era a conclusão deles. Isso daí era o achar de cada um deles. Só que não era o que Deus estava dizendo. Porque na continuação do texto, olha só o que diz aqui a partir do 3, ó. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, ou seja, de fino acabamento, e esta casa, ou seja, a casa de Deus, há de ficar deserta? O que Deus estava falando aqui para eles? Vem cá, vocês acham que é oportuno, vocês acham que é momento de vocês se empenharem tanto naquilo que é do interesse de vocês, e vocês simplesmente não empregarem empenho e esforço naquilo que eu determinei, naquilo que eu ordenei? E olha, gente, olha que coisa séria. Deus, ele levanta o profeta Ageu, justamente para fazer o quê? Para denunciar essa conduta que Deus estava reprovando. Deus levanta o profeta Ageu para que eles pudessem ouvir da boca do Ageu o que eles necessitavam de ouvir. O que você quer dizer, pastor? Deus sempre vai levantar alguém, irmão, para falar aquilo, não que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Deus levanta os seus, e o diabo também. Deus levanta aqueles que vai ser boca de Deus para falar com o povo dele, não que o povo dele quer ouvir, mas aquilo que o povo dele necessita de ouvir. Já aqueles que são levantados pelo diabo, e tem muitos infelizmente, é aqueles que gostam de pregar, gostam de ensinar aquilo que agrada ao ouvido ou aos ouvidos de muitos. E é nessa hora, irmão, que você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque no atual momento que nós estamos vivendo, como já vimos esses dias atrás, a Bíblia diz que muitos iriam se apostatar da fé. O que é se apostatar? Se afastar. E esses iriam se apostatar como? Quando estes mesmos parassem para ouvir a espíritos o quê? Enganadores. Mas quem são esses espíritos enganadores? São pessoas, irmãos, que ao invés de estarem a serviço de Deus, ao invés de falarem inspirados pelo Espírito Santo, estão aí, ó, sendo levantados por Satanás, inspirados pelo próprio. Então coloca uma coisa no seu coração. A palavra de Deus, muitas das vezes, vai te contrariar. A palavra, muitas das vezes, vai contra o que você pensa, vai contra os seus ideais. Muitas das vezes ela vai lá, ó, ela vai tocar onde? Na ferida. Vai doer. Vai machucar. Mas acredite, é para o teu bem. É para o nosso bem. Afinal de contas, a própria palavra, ela é comparada a uma espada. Irmão, a espada no passado era uma arma de guerra para quê? Não era para ferir?
Para matar, sim ou não? Lembra do que diz Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiado do que uma espada de 2 gumes. Ela consegue penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Olha como a palavra de Deus é. Então a palavra de Deus, ela conhece a nossa necessidade. Jesus conhece a nossa necessidade. E Ele, conhecendo a nossa necessidade, muitas das vezes, para fazer com que venhamos despertar, Ele vai nos ferir, vai puxar a orelha. Ageu foi levantado justamente para quê? Para poder denunciar o comportamento equivocado e errado da parte deles. E ele aqui falando, vem cá, é tempo de vocês fazerem isso? É momento? Será que é momento de vocês empregarem tanto esforço, tanto empenho em se preocuparem somente com a casa de vocês, enquanto a minha casa está deserta? E aqui, irmãos, olha que lição importante nós podemos ter. Eles não estavam priorizando o quê? O Senhor. A prioridade deles era com eles mesmos. E aqui nós temos que refletir muita coisa. Por quê, pastor? Porque as nossas escolhas definem quais são o quê? As nossas prioridades. Tem gente que ela fala que a prioridade dela é Deus. É só falácia. É blá, blá, blá. Às vezes a pessoa, na hora da oração, até na hora do louvor, fala: Senhor, Tu és o meu tudo, Tu és a minha vida. Oh, Senhor, a minha vida é Tua, eu não sou nada sem o Senhor. O Senhor é o primeiro na minha vida. Mas na hora de priorizar a Deus, e aquilo que compete a Deus, muitas das vezes na prática, na execução, na ação, não é nada disso, gente. Eles estavam priorizando aquilo que naquele momento não era para ser o quê? Priorizado. E detalhe, olha que detalhe importante. Olha o que ele fala na sequência, leia comigo, ó. Diz assim o versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Novamente Deus fala o que Ele já havia falado. Olha, vocês estão se preocupando somente com aquilo que é do interesse de vocês. Vocês estão priorizando aquilo que vai agradar vocês e não a mim. É o que Ele está dizendo. Só que o resultado vem agora, ó. Olha o que Ele fala. Semeais muito e recolheis o quê? Pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestido, ou melhor, vestivos, mas ninguém o quê? Se aquece. E o que mais? E o que recebe salário, recebe o quê? Num saquetel furado. Gente, sabe o que é isso? Olha só o que esse texto nos ensina. Eles estavam se empenhando, se dedicando, se esforçando, aplicando toda a força deles naquilo que era do interesse só deles. Mas eles não estavam desfrutando de nada. Por quê? Porque não havia como desfrutar. Por mais que eles fizessem, eles não viam o quê? Resultados. Por mais que eles empregassem esforços, no fundo, sempre estavam o quê? Numa constante ação de um vazio. Assim é a vida, irmão, de quem não prioriza Deus.
A pessoa que não tem Deus como prioridade da vida dela, essa pessoa a todo momento ela está ali, num vazio tremendo. Sabe por quê? Porque ela tenta preencher aquele vazio com coisas que somente Deus é capaz de preencher. Por isso que você vê muitas pessoas que você olha para ela assim, você fala, meu Deus, essa pessoa não tem falta de nada, não falta nada para ele, não falta nada para ela, come bem, dorme bem, veste bem, tem dinheiro. E por que essa pessoa está assim? Ela está assim, irmão, porque nada disso, nem dinheiro, nem bem, nem boa comida, nem boa roupa, preenche o vazio que só Jesus pode preencher. Ao mesmo tempo que essa pessoa tem tudo, ela não tem o quê? Nada. Você pode ver que eles estavam lá, semeando muito. Volta o texto para mim. Olha lá, volta, mais um. Semeais muito, estava lá, se esforçando. Vamos lá, semeando, mas colhendo pouco. Estavam lá, comendo, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Não tem resultado. É lógico que não vai ter. Irmãos, quando Deus não é a prioridade na nossa vida, sempre vai existir em nós esse vazio. E muitas das vezes nos preocupamos com tantas coisas que são até necessárias, mas não é para aquele momento. Não tinha nada de errado, nada de pecado, eles se preocuparem com a casa deles, com a moradia deles, mas não era o momento. O erro estava em priorizar algo onde aquilo não era o quê? Para ser priorizado. Por isso, quando eu leio as Escrituras, ali o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 6 ali, no versículo 25 até o 33, irmão, ali tem um dos textos que para mim, tá? Pastor Jonatas, para mim, é um dos textos assim mais profundos das Escrituras. O texto diz assim, não precisa abrir, eu vou citar para você. O texto diz assim, o Senhor Jesus estava lá observando, os seus discípulos. Aí ele chega e ele começa a dar uma lição, começa a ensiná-los. Aí ele chega e começa a dizer assim, vem cá, por que vocês estão aí preocupados pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não plantam, não colhem. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todo o vosso cuidado, com toda a vossa preocupação, pode acrescentar um palmo à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, ao vosso corpo, por que estáis aí preocupados, dizendo com que nos vestiremos? Olhai para os lírios dos campos, olha como eles crescem. Mas eu garanto a vocês que eles não tecem, eles não fiam. Mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada fora, não vos vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Por isso não deis preocupados, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque de tais coisas os gentios se preocupam. E Deus bem saibeis que vós necessitai delas.
Aí vem o 33 que fecha com chave de ouro. Pode pôr para mim aqui, Mateus 6:33. Aí ele fecha com chave de ouro dizendo, ó: mas buscai primeiro o que, gente? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Só que o problema muitas das vezes é que fazemos o contrário. Buscamos primeiro as outras coisas. E aquilo que é importante, aquilo que é primordial, vai ficando assim, ó, jogado na nossa vida. É igual naqueles dias. Naqueles dias eles estavam lá empenhados em realizar um fino acabamento nas suas casas. Colocar o melhor piso da época, as melhores janelas, as melhores portas, os melhores lustres. E a casa de Deus lá jogada. Tem gente que está tão preocupada somente com o estereótipo. Gasta horas e horas dentro de uma academia. Mas não tem coragem de passar 2 horas num culto. Horas e horas em passeios e festas. Não consegue ficar 1h30 num culto. Então você pode ver que muitas vezes estamos agindo da mesma forma. Só que aí o Senhor Deus dá a receita. Olha aqui o que diz o texto. No versículo de número 7, ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aí agora ele dá a receita para mudar a situação, ó. Subi um monte e fazei o quê? E trazei madeira. E edificai o quê, irmãos? A casa. Irmãos, subir ao monte, simbolicamente falando, o monte é um lugar alto. Lugar alto simboliza o quê? A presença de Deus. Deus está falando, olha, é hora de nos voltarmos para a presença de Deus. É hora de nos voltarmos para o Senhor e trazermos madeira, ou seja, é hora de começarmos a edificar a nossa vida, como nós nunca edificamos. É hora, irmãos, de orarmos mais, lermos mais, cultuarmos mais, congregarmos mais, nos envolvermos mais. Só que para muitos isso não é hora, não, é depois. O depois para muitos pode ser tarde demais. Porque ele fala, subi o monte, trazei madeira, e edificai o que é a casa. Edificar a casa é a sua vida, irmão. A sua vida tem que estar edificada sobre a palavra. E ele termina dizendo o quê? Ainda no versículo 8. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela o quê? Me agradarei. E eu serei o quê? Glorificado. Quem disse isso? O Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É o que Deus quer de mim, de você, de todos nós. Vamos parar de perder tempo com coisas secundárias. E vamos começar a aplicar um tempo maior naquilo que é essencial para a nossa vida, que é a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém, povo do Senhor? Se coloque de pé e vamos orar.